assim, né? Então, não tem muito segredo ali para encontrar. Ok, então, acho que já entrou um pessoal bacana aí, um número de gente legal. Que eu queria mostrar? O indicador qual renco. O que basicamente é a ideia dele? É tentar converter o gráfico temporal de minutos para um equivalente em renco, tá? Agora, claro, né? Essa nunca será uma conversão exata, né? Não é igual converter unidades de medida, né? Então vou converter metros para milhas, né? Ou conversão de moeda, onde você tem ali uma relação direta entre as duas grandezas e você aplica uma formulazinha matemática e converte de um para outro. Não é o caso. Renko é um tipo de gráfico que depende da variação do preço, portanto, ele não é influenciado pelo tempo, né? Então, só esse fato por si só já seria o suficiente para dizer que não é possível, de fato, converter renko para minuto como o contrário. Só que o que a gente pode fazer é tentar usar a volatilidade do mercado para tentar projetar algo, né? E a gente vai ver que tem falhas, né? Que chega até que bem próximo, né? Mas que tem suas falhas, né? E tem seus casos específicos que não vai ser tão fiel, né? Mas é um ponto de partida para quem quer definir uma projeção, uma configuração de gráfico renko, né? Usando um gráfico temporal que está acostumado a trabalhar, né? Então, normalmente é para aquela situação onde a pessoa às vezes quer migrar do gráfico temporal para o gráfico renko, né? E não sabe por onde começar. Tá? Provavelmente depois que você já está mais acostumado com o renko, você vai determinar qual o melhor configuração, né? Baseando-se no seu modelo, na sua forma de operar, né? Até mesmo ali na própria volatilidade do mercado, mas talvez sem precisar tanto usar um conversor, né? Que a gente vai fazer aqui, mas serve para este começo, vamos dizer assim, né? Primeira observação que eu ia fazer, tá? E eu deixei esse código aqui inicial para mostrar que eu estou plotando nesse indicador aqui embaixo. Então vou até aumentar ele um pouco, ver se vai aparecer bem aqui. Vou até fazer o seguinte, eu vou dar uma saída da tela agora, só para ficar mais nítido aqui. Porque eu confesso que eu não lembro exatamente qual fonte eu usei para determinar aquele cálculo matemático do cálculo que eu vou mostrar do renko, tá? Eu até tentei procurar hoje antes de fazer a live para dar o crédito ao autor, né? Mas eu confesso que eu não encontrei. Era um vídeo bem antigo, de 3, 4 anos que eu lembro que eu encontrei e não consegui encontrar de novo. Então, se alguém eventualmente detectar, né, falar, eu sei quem que pode deixar os créditos aí, né, que eu falo. Mas nessa busca de tentar encontrar o vídeo, eu acabei assistindo outros vídeos sobre onde pessoas, né, analistas ali tentam ensinar formas de calcular, né, ou determinar a melhor configuração do gráfico renko, onde eles usam bastante o true range, né, que é o de fato que a gente vai usar no nosso indicador. Mas eu percebi que erroneamente muita gente pensa que true range significa a amplitude da barra. Tá? Range, sim, é verdade. Range nada mais é do que. Deixa eu abrir aqui essa caneta aqui. Range nada mais é do que determinar, tá, a amplitude aqui da barra. Né? Então a gente pode determinar a amplitude da barra, né, calculando a diferença entre máxima e mínima. Né? Isso vai te dar o range da barra. Agora, isso não é o true range, tá? O true range é um cálculo que se baseia em condições, onde ele vai usar. Eu acho que eu tenho até um código aqui de true range, onde ele vai buscar condições entre
o range ou a diferença entre a máxima e o fechamento do candle anterior, tá? E vai ver quem é o maior para definir o true range. Eu até tenho um vídeo sobre o average true range, né, o AVG, onde eu explico passo a passo como calcula-se o true range, né, como se calcula o range, o true range, o average true range e eventualmente como você aplica ele para o stop ATR, tá? Então eu fiz em 3 partes explicando passo a passo, né? Então esse código que eu estava mostrando aqui, né, onde eu ploto simplesmente o range e o true range, você vai perceber, né, que apesar de que virtualmente ser quase sempre o mesmo, sempre ser o valor de range, né, ser o valor da amplitude, não é sempre o caso. Você vai ver que aqui, ó, que tem vezes que o valor é diferente, né, e é justamente porque a gente está numa dessas linhas a gente está plotando o range e na outra o true range, né. Então, eu não vou entrar em tanto nesse detalhe agora, né? Quem quiser ou quiser conhecer um pouco melhor, assista lá a série de ATR, né? Onde eu falo sobre o true range e explico como que é determinado, né? Mas não cometa esse erro, tá? De acreditar que o true range simplesmente retorna a amplitude da barra, tá? Não é sempre o caso. Dito isso, o que a gente vai fazer? Esse código eu nem vou compartilhar, tá? Era só para mostrar. Eu vou mostrar o nosso código do QualRenko. Como que vai ser a melhor forma de fazer? Deixa eu ver aqui. Eu mostro o código primeiro e depois mostro o resultado ou faço o inverso? Vamos ver o código primeiro, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho a nossa declaração, o nosso bloco de declaração de variáveis, tá? Nenhum segredo até aqui, né? Eu tenho um bloco onde eu vou determinar o horário, né? A duração do pregão, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou usar justamente aquela função de contador de candles, eu vou armazenar numa variável que eu vou chamar de C. Se for C igual a 1, o que isso quer dizer? Quer dizer que se for a primeira barra do dia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 variáveis e vou armazenar 3 valores aqui importantes. Na minha variável A, eu vou armazenar a função time, que retorna o horário de abertura da barra, portanto, o horário de abertura do dia. Na função f, que seria o fechamento, eu vou usar o horário de fechamento do dia anterior. Então, a função lastCalcTime, que retorna, se a gente olhar aqui, lastCalcTime, retorna o horário da última barra completa. E se eu estou na primeira barra do dia, né, a última barra completa foi no dia anterior. Então, ele me retorna o horário de fechamento do dia anterior, né? Para quê? Para que eu, na variável D, calcule a diferença entre o horário de fechamento e o horário de abertura, para ver quantas horas está tendo um pregão, né? Aí você vai falar, bom, mas você está pegando do dia anterior? Sim, porque, né, como o dia não terminou ainda, eu teria que esperar o dia terminar para descobrir o horário de fechamento. Então, não faz sentido. Então, eu uso do dia anterior, que foi provavelmente, ou será provavelmente igual ao do dia de hoje, né? Não será sempre o caso, porque nós temos aí, claro, períodos do ano em que a gente tem pregão mais curtos ou mais longos, dependendo do horário de verão, né, para casar com o horário, com o horário do mercado americano, né, por causa do horário de verão americano. Tá? Então, é uma aproximação, tá? Entenda isso, é só uma aproximação, uma forma de chegar num mais ou menos, né, próximo de um horário, do quantas horas tem o pregão no dia, né, dependendo do período do ano que eu estou, e dependendo do ativo também, né, porque a gente sabe que ativos de contratos, né, por exemplo, o dólar e índice, né, tem horário de funcionamento do pregão diferente, por exemplo, do mercado de ações, né? Então, para que ele faça isso automaticamente para nós, eu uso esse pequeno cálculo aqui, tá? E então em D eu armazeno, né, esse valor. No próximo bloco de códigos,
que eu tenho aqui, note que eu inicio com um teste condicional onde eu pergunto se o current bar for maior que 10, então faça. Por quê? Porque eu vou usar 10 como um valor da minha média e normalmente o que acontece, então se eu vou comentar, vamos aumentar aqui ó, só um pouquinho, e eu vou executar este código. O que acontece muitas vezes, tá? Quando você tenta... Deixa eu tentar aqui uns 60 minutos. Hoje o meu profit estava bem estranho para conseguir... não sei porquê, conseguir cotação gráfica, tá dando bastante erro. É comum você, às vezes, quando executar o seu código no editor de estratégias, você tem um problema com a função média de erro de divisão por zero, tá? Então, para evitar isso, né, neste caso aqui não ocorreu, mas para evitar, o que eu falo? Olha, então, só comece a executar o meu cálculo se houver pelo menos 10 barras no gráfico, tá? Não é obrigatório porque esse problema normalmente não ocorre no gráfico real, né? Mas para evitar, quando você estiver usando no editor de estratégias, ao tentar compilar aqui e rodar o código, né, você pode fazer isso, né? Então, nesse segundo bloco aqui, que a gente estava observando, o que eu faço? Eu calculo a média de duração do dia em horas, né? Onde então eu aplico, né? Justamente como eu falei, vai ter dias também que o pregão é mais curto, aí depende da circunstância, né? Vai ter aquela virada entre o horário de verão para o horário de não verão. Então, o que eu faço é pego os últimos 10 dias para achar uma média, né? Então, média de 10, aritmética, deste valor D, né? E divido por 100, porque o valor que D vai retornar é a diferença entre o horário de abertura e o horário de fechamento. Então, deixa eu pegar aqui a caneta, né? Quando ele faz o cálculo da diferença de horário de fechamento ali no caso, né? Menos o horário de abertura, na verdade ele está fazendo, por exemplo, 17 menos 10, né? Então, né? Aqui no caso seria 700, né? Eu não quero 700, né? Eu quero 7 horas, então eu divido por 100 para ele me dar 7 como resultado. Então por isso que eu divido por 100 aqui no final, né? Para ele trazer para casa das horas para mim, né? Depois, o que eu faço? Aqui na função, na variável, perdão, barras, né, eu arredondo usando a função ceiling. Eu tenho vídeo aí sobre arredondamento, tá? Então a diferença das funções de arredondamento, arredondar para cima, para baixo, para o próximo número inteiro, né? A ceiling no caso arredonda para cima. Então eu arredondo para cima o que? A função rs_bars per day, que me retorna quantas barras tem num dia, mas num dia de 24 horas, né? Dependendo do período gráfico que eu estiver usando, divido por 24 para saber quantas barras eu tenho, então, por hora, e multiplico por esse valor de média, né? Para eu saber, em média, quantas barras por dia eu estou tendo no meu gráfico. Para depois, aqui nessa variável val, né, eu armazenar agora, perceba, a média exponencial. Portanto, exponencial significa dizer o quê? Que ele vai dar mais peso para os valores mais recentes. Tem um guia sobre médias aqui também, que eu explico a diferença da média exponencial, aritmética, Wells-Wilder, ponderada, né? Qual que é a diferença entre cada uma delas, né? Então, no caso da exponencial, a grande função dela é dar mais peso, ou seja, mais importância para os valores mais recentes. Do true range, né? Dos últimos 5 dias, porque a variável barras está armazenando quantas barras a gente tem por dia, eu multiplico por 5, porque eu quero em média aí dos últimos 5 dias. Se você acha que precisa de mais, pode ser mais. Quer 10 dias? Troca o 5 por 10. Quer 20? Troca por 20. Eu acho que 5 é um valor adequado aí, né? E aí eu uso a função ABS para me retornar os valores apenas absolutos, ou seja, os valores positivos, né? Depois disso, tendo este valor, dependendo do tipo do ativo que eu estiver trabalhando, eu faço um arredondamento, tá? E como que eu descubro? Usando a função mean price increment, que vai me dizer qual que é o menor incremento
do ativo que eu estou estudando. Se o incremento for de 0,01 em 0,01, significa o quê? Que eu estou estudando um gráfico de ações, porque ele varia de 1 em 1 centavo. Então eu aplico aqui um arredondamento deste meu valor. Se eu tiver com uma variação ocorrendo, né, um incremento ocorrendo de 0,5 em 0,5, é o quê? É o gráfico do dólar. Então eu aplico uma outra arredondamento. E de 5 em 5 é o mini índice. Tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, né, do porquê esses valores, mas basicamente, né, leva em consideração, claro, o fato do Renko precisar, né, variar 2 vezes o tamanho do box para que um box se confirme. Né? Então ele tem que, além de preencher o seu próprio corpo, ele tem que variar, né, o seu próprio tamanho, seja para cima ou para baixo, né, para então confirmar aquele box. Né? Então é basicamente isso que eu estou ajustando aqui. Tá? Faço essa plotagem desse valor R, né, que é o valor resultado final do meu Renko. E logo em seguida, note que eu dou um noplot 1. Por quê? Porque eu quero plotar o valor e desplotar já logo em seguida. Por quê? Porque eu não quero necessariamente esse valor no gráfico, eu só quero o número. Né? Então, quando a gente adicionar, e a gente vai ver isso quando eu adicionar ele aqui no gráfico, né? Eu só quero o valor dele aparecendo aqui na barra de títulos. Né? Eu não preciso necessariamente ver essa linha no gráfico. Né? Não é para isso que a gente está plotando esse indicador. Tá? Então é por isso que eu faço isso. Agora, o que eu faço aqui embaixo, né, é, usando a função barType, né, e se for 1, significa que é um gráfico intradiário, ou seja, estou estudando um gráfico intradiário, né, e é o que eu quero, afinal eu quero converter um gráfico temporal de minutos para Renko, né, e se for a última barra do gráfico, eu vou imprimir na tela, né, com o plot text, o valor de Renko, né, com R para dar uma unidade ali, né, na cor verde-limão, né, com a posição e tamanho de fonte aqui que eu defini. Tá? Do contrário, ele vai me dizer, olha, deu um erro, você não está usando um gráfico intradiário, tá? E plot 0 porque o valor não vai, o valor que ele retornaria com R não vai ser adequado, né? Então, o que isso significa na prática? Vamos ver isso na prática agora. Então, eu estou aqui, por exemplo, o gráfico da Vale de 30 minutos, eu vou inserir esse indicador qual Renko V2, tá? Que eu atualizei em relação ao V1. E note que ele me plota aqui, ó, 23R. Né? E você nota aqui em cima, ó, 23, né? Que é o valor que eu preciso. Então, agora se a gente fizer uma janela lado a lado, vamos colocar aqui, ó, cadê? Aqui. Então, estou com um gráfico ambos da Vale, né? Um em Renko e um em temporal. Então, né, no gráfico de 30 minutos, ele está me dizendo, olha, de acordo com o true range dos últimos 5 dias, né, um valor adequado ou recomendado seria usar o gráfico 23R. Então vamos tentar aqui, eu já estava no 25, né, já estava bem próximo, mas vamos colocar o 23R aqui. E aí vamos fazer uma comparação pegando justamente, ó, do dia 23 aqui, né? 23 foi o começo da semana? Já nem lembro mais. Não, quando que foi? 23, foi segunda-feira, né? Então, olha aqui, 23. Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos comparar lado a lado. O gráfico temporal, né, da Vale e o gráfico do Renko. Lembrando, né, nunca será uma conversão perfeita. Né? Lembre-se do fato que gráfico Renko é atemporal. Então, você vai perceber isso muito, principalmente em gráficos que estão com pouca volatilidade, né? Você vai ver que existe uma maior discrepância. Aqui você pode até argumentar que ficou relativamente ok, né? Você pode ver aqui assim, ó, como o preço se comporta, né? Daí ele dá uma meio lateralizada aqui e aqui sobe um pouco de volta. Então você vê que aqui até que bateu bem, né? Então, por exemplo, se a gente tentasse uma periodicidade um pouco menor, vamos tentar... Aqui estava 30 minutos, vamos colocar 10 minutos para ver o que acontece. Então, 10 minutos
ele me diz 13R agora. Então, 13R, se a gente olhar aqui, também bateu bem, né? Agora, quanto mais você começa a reduzir a periodicidade, então, por exemplo, vou colocar 1 minuto, vai ficando mais difícil. Esse é o problema que eu estou tendo hoje aqui. Ó. Não sei se alguém está tendo também. Em alguns ativos eu começo a receber essa mensagem. Aguarde as primeiras negociações. Dados anteriores ao dia selecionados estão ausentes. Não sei se é porque é final de semana. Aí eu tenho que tentar outro ativo aqui. Vamos tentar a TIM. Vamos ver o que acontece. A TIM vai ser um péssimo exemplo justamente pelo caso da volatilidade. Mas ó, vamos pegar então. Por exemplo, ele daria um R, né? Vou pegar aqui só o dia 27. Vamos alterar para um R. Ele nem tem um R, né? O menor que ele tem é 2R. Aqui o da TIM até que ficou ok, viu? Mas vai acontecer de gráficos que às vezes não vão bater tão bem, né? Mas até que o da TIM aqui bateu legal, né? Então vamos pegar, por exemplo, dólar, só para a gente olhar um gráfico diferente de contratos futuros, né? Só que não vou pôr... Vamos pôr um valor meio aleatório. Vamos por 7 minutos, meio aleatório aqui. Então, 7 minutos está dizendo para mim 9R. Né? Então vamos tentar o 9R. Né? Ambos aqui olhando só o dia 27 agora. Né? Você vê que né, tá ok. Né? Não tá muito bom, né? Mas tá ok. Porque perceba que aqui que tá, esse é até um bom exemplo justamente para mostrar isso. Porque você note que este período de queda aqui se refere a este período de queda. Mas perceba que por o gráfico Renko não ter essa conexão temporal, né, todo esse período aqui que ficou meio esquisito, né, ele acabou se representando aqui neste momento meio né, de lateral, né, vamos dizer assim, né? Apesar que tá bem volátil aqui, né? Ainda assim um pouco lateral, né? Então perceba que ele não vai estar sempre sincronizado graficamente, né? Porque tem essa discrepância do fato principal, né? De que um gráfico depende diretamente do tempo e o outro não, né? Então vamos voltar aqui, né? Agora, o que acontece, por exemplo, então, o que foi que a gente mostrou, né? Se eu tentar um gráfico não temporal ou fora da configuração que eu determinei, né? Então, por exemplo, se eu usar um S, que seria uma semana, né? Ele já dá a mensagem aqui para mim, ó, erro, use intradiário. Né? Ele já não me retorna nenhum valor, me diz 0 lá. Se eu tentar usar o 10.000T, vamos ver. Olha lá. Erro, use intradiário. Tá? Então, essa é a versão atualizada do Qual Renko. Eu vou deixar o código lá no final da live, vou atualizar lá o arquivo, né? Deveria ter feito antes de começar a live, perdão. Mas também vou deixar, quem não quiser esperar, vamos deixar o código aqui, ó, por enquanto aqui na frente. Quem eventualmente quiser ir copiando. Cadê a janela? Tá aqui.